Hyvää huomenta, good afternoon ou boa noite para você que está chegando no nosso podcast. Salve, gente! Eu sou a Teacher Carol e esse é o podcast Entrando numa Fria. Essa iniciativa surgiu da formação que eu recebi no intercâmbio oferecido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no programa Ganhando o Mundo Professores, no ano de 2023. A primeira edição desse programa incrível que permite realizar sonhos através da educação. Entrando numa Fria é feito de amor e humor para compartilhar com você aprendizados e experiências de um grupo de 24 estranhos que se tornaram uma grande família após viverem 30 dias juntos na mesma casa e estudando na Rank University, na cidade de Hämeenlinna, na Finlândia. E é claro que podemos até chamar esse podcast de BBB. Sim, The Best Brazilian Brothers. Pois diante de muito rolo e confusão, aqui você aprende, se diverte e se conecta com as aventuras mais peculiares já vividas por um grupo de professores. Fica, porque hoje os Angry Birds escreveram uma carta para o Santa Claus. Oi, Chuchu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui reunidas nesse momento, as 4 blogueiras da Finlândia, eu, aspirante menor, e todas as mores, para nesse momento conversar com vocês e falar um pouquinho de avaliação, metodologia ativa, engajamento, trabalho colaborativo. Vai ser um episódio maravilhoso. Só que antes da gente começar, eu vou pedir para essas gatas se apresentarem, para vocês conhecerem um pouquinho melhor cada uma delas. Vanessa, conta pro pessoal quem é você. Pergunta profunda, né, gente? Muito obrigada. Primeiro, agradecer esse trabalho que a Carol vem desenvolvendo, que é incrível, né, pessoal? A gente já comentou anteriormente. E eu sou a professora Vanessa, eu sou da língua inglesa, apaixonada aí pela língua, apaixonada pela educação e sou bastante entusiasta, né, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta. Acredito muito, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre tudo isso e a experiência que a gente viveu lá na Finlândia. Quando começou todo esse processo, até a colega aqui, as amiguinhas do mesmo município, estava no município de Ubiratã, pertence ali ao núcleo de Goerê, mas agora, né, eu me mudei, estou no município de Assis Chateaubriand, que pertence ao núcleo de Assis Chateaubriand. Eu estou numa escola de ensino integral, o colégio Padre Anchieta, e é bem diferente, assim, estou implementando, então, nessa escola, eu tenho ali ensino fundamental, tenho ensino médio, eu estou implementando a minha proposta nos 6º anos. E está sendo muito interessante, depois a gente vai falar um pouquinho ali para vocês também. Quanto ao blogueira aí, né? A nossa blogueira maior é aqui a nossa Carolzinha, né? Disparado. Mas nós tentamos, sim, lá durante o nosso processo na Finlândia, até em respeito aos nossos colegas que estavam aqui, queriam conhecer, né? Como era a cultura lá, como eram as escolas. Então a gente sempre postava no mercado, postava nas escolas, postava na universidade, ou por onde nós passamos, a gente fez um registro e documentou isso, sim, e a gente traz aqui para vocês. Muito bom. Agora a Ana vai contar pra gente, porque além dela ser blogueira, ela é teacher influencer. Olha só quanta coisa legal essa mulher faz. Oi, gente, eu sou a professora Ana Cláudia, sou então da cidade de Ubiratã, núcleo regional de Goiorê, e já estou nessa vida aqui de professora de língua inglesa há 26 anos no estado, e um pouquinho antes eu comecei em cursinho de idiomas. Então, eu sou apaixonada, quem me conhece sabe, apaixonada pela língua inglesa. E tenho, né, realmente, ali tem meu canal no YouTube, trabalho ali com o Instagram profissional. Por quê? Porque eu acredito muito que a gente tenta contribuir positivamente para essa questão do ensino da língua inglesa via as mídias sociais, né? E para a divulgação também dessa nossa disciplina, desse nosso componente, né? Tem tanta coisa linda que a gente consegue a partir da língua inglesa, né? Tanto ganho como, por exemplo, essa viagem nossa, a gente tinha que ter um nível X de língua inglesa. Então, mostrar isso também, né? A gente consegue coisas através do ensino, da aprendizagem, do conhecimento com a língua inglesa. Lá em Ubiratã, eu trabalho no Colégio Estadual Carlos Gomes, sou uma professora formadora, ou seja, aqui no estado do Paraná a gente tem esse programa, então a gente trabalha com outros professores de forma online, e também trabalho na EJA, pego umas aulas que a gente chama de extraordinária na EJA, que eu sou apaixonada pela modalidade. E eu digo que o meu hobby
é o meu trabalho. Então é maravilhoso quando o nosso hobby é o trabalho da gente. Gosto de algumas outras coisas, como por exemplo de café e chocolate, mas eu gosto muito do meu trabalho. E sou, né, a Ana Cláudia, mãe de 3 meninos maravilhosos e esposa de um marido maravilhoso também. Então, minha vida é cercada de meninos. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui, Carol, para falar um pouquinho dessa experiência da Finlândia e um pouquinho também da minha vida como professora de língua inglesa. Ela é apaixonante, gente. E agora a Cris vai contar pra gente um pouquinho de quem é a Cris Radek. Fala pra eles. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Cristiane, para os alunos e mais conhecidos Cris, Teacher Cris ou Prof. Cris, porque, diferente das meninas, eu sou apaixonada pela língua inglesa, mas eu sou também super apaixonada pela língua portuguesa. Eu não consigo dizer qual que eu gosto mais. Depende do dia, depende do humor, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho as minhas paixões em alunos, né? Eu gosto dos maiorzinhos, digamos assim, né? Eu gosto de oitavo, nono, médio. Me acho muito neles, me lembro muito neles. Querendo ou não, acho que a época que a gente é jovem, a nossa adolescência, é tão gostoso a gente lembrar, né? Eu acho que eu me acho muito neles. Eu sou a prof acelerada. Eu falo pra gente, às vezes peçam pra eu me desacelerar, porque eu esqueço, e eu sou a prof da ideia. Eu olho pra ele, gente, eu tive uma ideia. Eles se arrepiam. Eu não sei, né? Se é pro lado bom, pro lado ruim, eu acho que às vezes um pouco de cada, mas eu gosto muito também de dar aula. A parte da blogueiragem, né, a gente na Finlândia foi bem intensiva, então deu pra fazer. Aí agora a gente já tá mais esquecidinha, né, porque daí tem 40 horas, eu também sou formadora. Amo demais esse projeto que é uma formação continuada aqui do estado. Eu acho que dá um gás pra gente muito legal. E tenho 2 filhos, um marido e uma cachorra maravilhosos, né? A minha família é a minha base. Mas aí, quando a gente volta para a realidade, é a coisa mais pesada. Então, a blogueiragem ficou um pouquinho mais lá. Mas era também uma maneira de trazer para os alunos que estavam acompanhando e fazer uma memória para a gente. E foi uma experiência, nossa, maravilhosa e que está dando frutos, com certeza, todo dia pra gente. Para começar aqui, né, gente, com mulheres admiráveis. Eu acho que pessoas que toda vez que eu puder eu vou querer reencontrar, não só online, mas principalmente presencialmente, né? Então, Carol, obrigada por proporcionar isso pra gente de volta, da gente aqui junto. Imagina. Eu também vou querer falar dos meus filhos. Na verdade, essa é a ideia, poder reunir a gente. E daí, claro, Vanessa, você tem que falar dos teus pimpolhos, porque eles movem seu dia. Na Finlândia, você fazia tudo e parava para mandar para eles. Então, conta pra gente dos seus pimpolhos. Aí que agora eu fiquei muito enciumada, né? Porque eu não falei dos meus pimpolhos. Daí elas falaram, né? Eu falei, gente, como é que a minha família vai ver isso? Então eu também Você não será bem avaliada não no quesito serei bem familiar. avaliada. Falando, nossa, mamãe, nem comentou da gente, nem citou, né? Então eu também. Eu tenho 3 crianças, 2 meninas e um menino, e também tenho um marido que tem uma esposa maravilhosa. Ele é muito sortudo, gente, muito mesmo. E foi bem bacana lá na Finlândia quando nós visitamos, por serem crianças, né? A parte lá do Papai Noel, né? Na Ai, Lapônia. Foi encantador. foi. Consegui fazer ali uma chamada de vídeo a tempo real ali, mostrei as renas, né? A neve ali, o A círculo polar rena, a gente ártico, gostou junto de a rena rena, foi Vanessa. sensacional. Depois você tem que colocar uns vídeos aí para Vamos mostrar colocar. para o pessoal. E é muito encantador. Eu tenho certeza que o Papai Noel existe depois daquele dia. Não há dúvidas de que Papai Noel existe, de que ele escuta os nossos pedidos e que ele lê as nossas cartas. E ele avalia os erros de português nas cartas e de inglês também, dependendo do idioma que você escreve. Oh, ho, 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 ho. Então, se você é aluno de uma dessas divas e está ouvindo a gente, deixa seu like, não deixa de depois seguir elas lá, dar uma biscoitada nos Instagrams delas, que a gente vai deixar no final aqui. E se você não é aluno delas, eu indico que vocês sigam essas mulheres, que elas têm muito a ensinar. Nos perfis delas a gente sempre vai aprender muito. Então, vamos seguir com esse episódio. Para iniciar a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho da avaliação lá na Finlândia. Nós tivemos várias aulas, né? Nós tivemos professoras maravilhosas que trouxeram muita informação para a gente. E muita informação a gente já tem nessas formações dos formadores em ação, dos nossos grupos de estudo. Mas essa questão de avaliação, num geral, dentro do sistema finlandês, Ana, o que eles têm lá que é semelhante ao nosso ou que é muito diferente ao nosso? Carol, então, antes de eu falar da avaliação em si, que inclusive é o tópico do desenvolvimento do meu trabalho aqui no Brasil, e foi o projeto que me levou
fez com que eu ganhasse essa bolsa, eu quero falar um pouquinho do sistema educacional, para a gente situar onde está a avaliação no sistema educacional finlandês. Então, primeiramente, quando a gente fala, né, a educação na Finlândia, né, a educação na Europa, a educação na França, lá nos Estados Unidos, quando a gente compara, não é nem comparar, quando a gente fala de um país desenvolvido, a gente tem que cuidar muito, que a gente não está querendo trazer isso ipsis literis para a nossa realidade. Mas é interessante que a gente aprenda com eles, o que eles têm de bom e que seja aplicável na nossa realidade. E a gente sabe que às vezes para ser aplicável na nossa realidade depende muito do nosso esforço pessoal, que às vezes a gente não tem um sistema que vai corroborar e colaborar, mas a gente sabe que muitas coisas são implantáveis para depois chegar no processo de avaliação. Então, para a gente situar onde está a avaliação, vamos entender um pouco o sistema educacional. Primeira coisa, o sistema educacional ele vai ser diferente do nosso. A Vanessa falou que ela trabalha em escola integral, e eu, por exemplo, não trabalho, eu tenho pouquíssimo conhecimento de escola integral, acho que eu trabalhei meses em uma escola integral, mas eu nem dava aula para ensino fundamental, que era integral, eu tenho pouco conhecimento. Lá toda escola é integral, como na maioria dos países desenvolvidos, então tem todo um sistema educacional diferenciado. O professor, diferentemente do Brasil, que às vezes o professor, a gente brinca, né, fica picado em 3, 4 escolas, o professor está numa escola só, vamos supor, você começa às 9, ele fica das 9 às 3, das 9 às 4, naquela escola. Então tem todo um sistema que facilita a vida daquele professor, a estadia daquele professor na escola e vai ajudando com que esse professor esteja mais presente, conheça melhor o aluno tenha mais contato com esse professor também. E tudo isso vai o quê? Vai tornando um pouco mais harmonioso se a gente for comparar com o nosso país. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente fala do sistema. Eu acho que cabe a gente lembrar também das salas temáticas. O professor tem a sua sala, mesmo no Fundamental 2, que para nós não é uma realidade. Ele tem o ambiente dele, com a identidade dele. E eu acho que também faz a diferença e é um ponto que a gente pode ressaltar aí também. Sobre essa questão da sala temática, então, nas outras escolas aqui no Paraná nós não temos, mas nas escolas de ensino integral já é uma realidade, que vem sendo incorporado aos poucos. É algo que precisa ser adaptado, ainda precisa ser melhorado, mas na escola em que eu estou tem as salas temáticas, então tem a sala de linguagem, tem a sala de exatas, a sala de natureza. Essa sala é toda decorada já com esse tema, os alunos que trocam de sala. Então, algumas coisas a gente vê que estão sendo adaptadas e que acontece. Agora, puxando um pouquinho da questão da avaliação que a Ana trouxe, que eu percebi é a questão da personalização. Por exemplo, nossas escolas integrais começam, por exemplo, sempre no mesmo horário e terminam no mesmo horário para todos os alunos. E lá nós percebemos, que nós conversamos, que eles têm uma espécie de uma mentoria em que o aluno ele faz o seu horário. Nós vimos lá quando visitamos, no médio tem alunos que se formam com 18, 19 anos, ele leva mais tempo para concluir, ou até antes, ele faz um planejamento, então tem aqueles que vão sair 3 horas da tarde, tem aquele que sai às 4, tem aquele que sai às 2, então o nosso formato, ele é um pouco mais engessado, ele não tem essa diferenciação por aluno. Isso a gente viu muito lá, essa autonomia que as escolas têm, não é todo um sistema segue a rede da mesma maneira, então eles têm uma autonomia maior, mas a gente vê muita coisa vem sendo feita aqui no estado do Paraná e que vem dando certo, e algumas coisas que a gente precisa ainda pensar como que a gente poderia adaptar para ter melhores resultados. E aí você avalia totalmente diferente. O aluno que tá ali, que sai às 2 da tarde, não vai ter a mesma avaliação do que sai às 4. Daí a gente tem todo um contexto. Lembrando, tem coisas que não serão possíveis aqui. A gente tem que pensar nessa questão de adaptação para nossa realidade. Então, só fechando a questão do sistema educacional, é claro que a gente poderia ficar aqui 1 hora falando do sistema educacional e suas diferenças. Como vocês têm percebido, a gente não pode ficar fazendo comparação, mas nós temos sim que ver coisas que são aplicáveis, como algumas coisas que a Vanessa trouxe, que já estão acontecendo em nível de Brasil, em nível de Paraná, como salas temáticas, modelos de avaliação. Quanto mais professores a gente tiver em uma única escola, que esse professor não fique permeando em outras escolas, que ele vá criando raízes naquela escola, ele vai ser muito mais frutífero. Então, são formas que a gente realmente tem que copiar de outros países que a gente vê que está dando certo. Então, o sistema educacional, eu acho que nós 3 aqui passamos para vocês terem uma ideia. Dessa forma, a gente passa então para avaliação. Vejam só, no Brasil a gente ainda tem uma necessidade de que a nossa avaliação seja uma avaliação de ranqueamento, não sempre e nem todas. A avaliação de ranqueamento é aquela avaliação que vai fazer um diagnóstico da nossa escola, do nosso núcleo, do nosso estado e colocar ele numa posição perante o país, perante o estado, perante o mundo.
né, em relação ao PISA, por exemplo, perante o mundo. Por que que isso é importante? Porque através desse ranqueamento que a gente consegue políticas públicas para melhoria. Então, quando você vê que a escola está num nível muito ruim, é através dali que vem políticas públicas para melhorá-la. Então, isso é muito interessante, coisa que, por exemplo, na Finlândia não se vê. Não que não exista, existe o ranqueamento, mas muito sutil, e eles não fazem com essa força total que a gente tem no Brasil. Mas vamos entender, nós temos um contexto que nós precisamos de políticas públicas e que elas vão vir através de índice, e os índices são medidos através de provas diagnósticas. Então, lá a gente quase não vê a prova diagnóstica, que a gente não vê praticamente ranqueamento. Então, aí já está uma diferença bem grande no sistema educacional, quesito avaliação. Foco, então, qual que é o foco de avaliação? Avaliação formativa, avaliação processual, que é isso que eu estou trabalhando no meu projeto. A avaliação formativa, a avaliação processual, o nome já fala, é a avaliação do processo. Existe sim o dia X para fazer a prova, mas não é sempre que acontece esse dia X. Não é, todo bimestre, todo mês tem que acontecer. Ele acontece esporadicamente. Por quê? Porque os professores estão avaliando o processo, o dia a dia do aluno. São menos alunos na sala, principalmente para os pequenos. A gente chegou a ver lá a turma que a professora regente estava com 9 alunos só, porque os outros estavam na sala especial. Então é muito mais fácil para ela avaliar o processo. Mas cabe ressaltar que o médio já haviam turmas grandes. Então não dá pra gente generalizar. Acho que é legal a gente trazer esse recorte. No médio, sim. Nós tínhamos turmas grandes, de 35, 40 alunos ali em uma das escolas que a gente foi. Então, em relação à avaliação, o foco deles vai ser na avaliação formativa. Eles não têm essa preocupação com a avaliação e com dar notas, que nós temos aqui no Brasil. Existe nota, sim, existe o dia X da avaliação, sim, mas não da forma que a gente ainda tem no Brasil. Lembrando, nós também estamos aos poucos tentando nos desengessar desse modelo de avaliação. Tá? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho dos nossos projetos e eu retomo isso com vocês. Os próprios documentos norteadores falam da avaliação formativa como foco, que é o que a gente vê na Europa, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, é o que a gente viu na Finlândia, mas nós no Brasil ainda, eu diria que estamos engatinhando para uma avaliação formativa, uma avaliação processual. A gente ainda tem muita dificuldade que a gente quer ranquear ou fazer uma avaliação simplesmente somativa, com foco na nota. Nós ainda não temos nem sequer ainda um equilíbrio. Nós ainda temos um foco muito mais no quantitativo e a nossa mentalidade brasileira dá essa visão maior para o quantitativo do que para o qualitativo. Então, é uma mudança que ainda está em processo e que vai levar tempo. Mas que bom que ela está em processo. Então, finalizando a minha parte, gente, ela tá em processo, tá acontecendo, vai levar tempo, como a Cris falou, e é uma questão de mentalidade, porque quando eu avalio o processo, por exemplo, eu tô percebendo que o meu aluno veio, eu dei 8 aulas, e ele veio nas 8, então por isso ele merece uma nota X, porque ele participou. Isso é complicado para nós, para nossa mentalidade. Outra coisa, gente, em termos de metodologia, tá? Não é metodologia ativa, papapá. Metodologicamente, nós, Paraná, falando de Paraná, que eu acho que é uma realidade que a gente pode falar. Nós estamos muito emparelhados com a Finlândia, tá? Com a Europa de uma forma geral. Em 2019 também eu estive nos Estados Unidos através do PDPI e tivemos poucas novidades em termos metodológicos. Talvez para nós esteja faltando o quê? A aplicabilidade. A gente está com dificuldade de pôr em prática, de ir para ação. Mas metodologicamente falando, o conhecimento existe. Principalmente nós aqui com os grupos de formadores que a gente trabalha muito essas teorias. Isso que a Ana traz, estava aqui pensando exatamente isso, desde o começo, a Ana que tem até mais experiência internacional, né? Sempre essa questão, quando a gente se sente bem de estar lá e ver que a teoria, nós, professores do Paraná, a gente conhecia, não tinha uma teoria nova que nós vimos lá, e realmente é nessa aplicabilidade. Por isso que quando a gente fala em ranqueamento, e realmente é difícil essa questão dos números, mas eu acho que também a forma como a gente vê e trabalha com esses números. A gente não concorda com a forma como é feito, mas a gente precisa pensar que se as políticas educacionais são feitas, é também como eu trato esse número, certo? Então tá, eu tenho ali a escola X e a escola Y, eu não posso comparar uma realidade, às vezes eu tô lá numa pequena escola com 4 turmas, uma escolinha do campo, uma escola de centro, uma escola de grande porte, uma sala com alunos com muito laudo, então cada especificidade precisa ser avaliada, tudo no individual. Essa forma, a gente critica muito essa questão dos números, mas é usar de forma qualitativa, como a Cris também falou, porque eu tenho esse número, como é que eu posso trabalhar? É tipo um norte, ele é diagnóstico, então ele é um norte para que você possa trabalhar. Então, eu acho que é a visão de como trabalhar esse número, não de uma maneira competitiva, mas de uma maneira de como é que eu posso avançar. O que precisa ser feito para que a gente tenha uma educação de melhor qualidade
efetividade, porque se meu aluno não atingiu esse objetivo, o que eu posso fazer para que ele realmente atinja esse objetivo? E eu acredito que todos os projetos que foram desenvolvidos lá na Finlândia, que a gente traz aqui, tem esse objetivo, a melhoria da aprendizagem. Todos eles têm. Esse é o nosso maior foco, a Com certeza. aprendizagem, o ensino dessas competências. Vamos lá, Best. Quando a gente fala do estudante sendo avaliado, tendo esses números para a gente poder ter um panorama, ele tem que se centrar dentro do aprendizado. E a gente falou muito sobre isso durante as aulas lá na Rank. O que você pode dizer para o pessoal quando a gente fala do estudante no centro? Como que a rotina dele pode influenciar nesse processo avaliativo? Lá na Finlândia, né, a gente aperfeiçoou aquilo que a gente vem trabalhando aqui já nos formadores há bastante tempo. Então, aqui nos formadores, o tempo todo, a gente fala da importância do protagonismo do estudante, a importância de você estabelecer rotina com o estudante. Isso já vem sendo trabalhado há muito tempo. E lá a gente traz um pouquinho até a nossa palavra, né, trust. A gente fala muito sobre, viu muito a questão da confiança, que é preciso que o aluno confie, que ele é capaz, que o professor confie no processo, que o professor confie no seu estudante. Não é só uma questão de confiança, mas dentro dessa confiança eu vou estabelecer e a gente cresce junto, estabelecer métodos, estabelecer uma rotina de trabalho. Quando a gente fala do aluno como estar no centro do processo de aprendizagem, significa que ele consegue desenvolver as coisas com mais autonomia. Só que o que a gente viu de diferente? Que o nosso aluno, ele tem um pouco mais de dificuldade aqui. Só que a questão disciplinar mesmo, né? Às vezes o professor fala, eu tento fazer trabalho em grupo, mas eu não consigo fazer trabalho em grupo, eles bagunçam muito, eu tenho um problema disciplinar e a gente precisa pensar em estratégias para que a gente consiga engajar e consiga efetivamente desenvolver o trabalho em que não é só o conteúdo, mas o processo, valorizar o processo e você também personalizar o ensino, para que o estudante realmente entenda onde ele vai usar isso, qual que é a aplicabilidade no mundo lá fora. Então, é você personalizar realmente Vanessa, dentro do seu conteúdo. complementando, transformar isso em algo mais rotineiro, porque o trabalhar em grupo, o proporcionar autonomia para o aluno, para nós ainda é quando nós fazemos algo diferente, algo fora da rotina. E eu acho que é aí que está talvez o nosso calcanhar de Aquiles, porque o nosso aluno ele não está acostumado a ser autônomo, ele não está acostumado a se autoguiar, porque não é feito com uma frequência maior. E eu acho que a partir do momento que isso começa a acontecer com maior frequência, claro que no começo a gente vai encontrar muitos empecilhos, mas é um processo, é uma aprendizagem, né? Tanto para nós de nos tirarmos do centro e de colocar o aluno ali, dele sentir que sim, que ele é capaz. A gente mostrar para ele, você é capaz, eu tô aqui, eu sou teu apoio, mas você é capaz. Né? Então, construir essa relação aí e trazer isso de uma maneira mais frequente para a nossa realidade. E aí a gente tem a questão das rubricas nesse processo, de deixar claro para o estudante o que está acontecendo, o que ele precisa fazer, qual que é o objetivo de onde ele tem que chegar e como que a gente vê isso no processo avaliativo. Então, antes de tocar nesse assunto especificamente, né, voltando um pouco ao que a Cris traz, é um pouco do que eu trago no meu projeto, sobre o trabalho colaborativo, que não tem como você, de uma hora para outra, se o aluno não tem esse costume, como a Cris trouxe ali, você achar que a todo momento ele vai saber trabalhar sem o papel principal ali do professor, né? Quando a gente fala do mediador. Então, é como se a gente tivesse em treinamento com ele. Exatamente. E é isso que eu trago ali numa turma do 6º ano. Está sendo enriquecedor, sabe? Assim, você perceber os alunos mais novinhos ali, 10, 11 aninhos, como eles estão sabendo trabalhar colaborativamente, um ajudando o outro. Bem bacana mesmo. Mas, assim, não é do nada. Voltando nas rotinas, estabelecer rotinas, é aquela questão dos combinados mesmo. O que implica? Ele precisa entender que trabalhar em equipe não é ser o seu melhor amigo, como que é colaborar com o outro, como é que eu posso contribuir com o outro. Quando você consegue criar um vínculo com o seu estudante, isso é muito importante, que acho que a gente precisa trazer. Essa questão da afetividade também faz parte. Você não consegue, se nós adultos temos dificuldade, às vezes, de entender, de conversar, de, às vezes, administrar ali uma conversa com uma pessoa que eu não tenho um vínculo, imagina para um adolescente como que isso se dá. Você precisa conhecer o seu estudante, estabelecer esse vínculo, estabelecer rotinas, para que então você consiga realmente trazer o conteúdo. Por isso que a gente fala, não é só o conteúdo, é todo o processo. E muitas vezes esse processo, porque a gente fala, nossa, mas você está ensinando eles trabalharem em equipe? Sim, para que a longo prazo ele tenha melhores resultados, ele aprenda a trabalhar dessa maneira e perceba que isso, aí dentro da questão das rubricas, é você estabelecer critérios, e não é um critério para que
você está avaliando o estudante, mas a autoavaliação. Ele precisa saber de que maneira ele está sendo avaliado para que ele se autoavalie. Não há nem a E necessidade elas podem ser construídas juntas com juntos. ele. O que é importante aqui? Então nós vamos fazer um diálogo, né? A gente faz muito em língua inglesa, nós vamos estabelecer um diálogo ali, roleplay. Como é que a gente vai fazer isso? Ele precisa entender o que é importante. Eu vou construir um documento, um cartaz, uma apresentação. O que é importante? Vamos pensar junto? O que vale mais? É construído coletivamente, o aluno tendo, a gente falava muito lá, student's voice and choice, quer dizer, o aluno poder participar do processo, dar a sua opinião, de que maneira ele pode contribuir, e você construir isso de uma maneira que a rubrica sirva realmente para ele se autoavaliar antes de entregar um trabalho, e também o professor tem ali um momento de avaliar Para ele saber o que é esperado dele. Então eu preciso ter critérios claros, sejam transparentes. Esse momento nosso aqui, esse convite seu para esse podcast é sempre fazer essa relação Finlândia-Brasil. Sim. Claro que, né, pautando na nossa realidade o que é aplicar, que a gente pode fazer combinados, estabelecer rotinas, coisas que estão ao nosso alcance. Às vezes fala, não, eu quero uma sala com ar-condicionado, cadeiras estofadas, isso às vezes não está ao nosso alcance. Mas também quero. Mas também quero, né? Não ia negar. Não vamos negar, não vamos deixar de lutar para, mas assim, o que está ao nosso alcance imediatamente são coisas muito fazíveis, muito doable. E é interessante a gente falar assim, mas vocês estão empolgados, vocês vieram com essas ideias de lá? Não necessariamente. Nós estamos também pautados no nosso documento maior, que é a BNCC, né? Hoje no Brasil, o documento maior é a Base Nacional Comum Curricular. No Paraná, a gente não seguia mais pelas DCEs, as diretrizes curriculares estaduais, também era um documento muito legal, muito maravilhoso. A gente seguia pela BNCC e retomando a fala da Vanessa, nós temos um documento, nós temos um norte, ele pressupõe competências e habilidades, então o que a Vanessa falou agora há pouco, de uma forma científica. O documento pressupõe que a gente precisa trabalhar o conteúdo científico, que seria as questões voltadas para as competências, e que a gente precisa trabalhar as habilidades, inclusive as socioafetivas. A hora que eu crio rotina, que eu crio laços de afetividade com o meu aluno, que eu dou voice and choice, voz e escolha para o meu aluno, eu estou criando laços afetivos. E isso está no nosso documento. Então, é muito importante para você que está nos ouvindo não achar que nós estamos somente empolgadas ou isso acontece só lá no Paraná, isso acontece só lá na Finlândia. Não. O que a gente está fazendo é só tentar colocar em prática um documento que foi estudado numa academia por pessoas que a gente confia, que são de alto gabarito e que a gente acredita que colocando ele em prática, todo um contexto, todo um suporte político por trás, ele vai dar bastante certo. Vai dar muitos frutos, com certeza. Essas contribuições de vocês são realmente relevantes. Tudo isso que vocês trouxeram faz muito sentido quando a gente começa a lembrar do que a gente viveu lá e do que a gente está vivendo agora aqui. E aí, para a gente concluir essa ideia de avaliação e tudo mais, tem a questão das competências. Que todo mundo fala competência, mas e aí, o que é a tal da competência? Como que a gente pode trazer metodologia ativa para atingir elas? E será que tem como engajar os estudantes, Cris? Esse é o meu desafio, né? Essa é a minha base do projeto, já chegamos lá. Aí que tá, competência. A base da BNCC é competências e habilidades. Mas ninguém sentou com a gente e falou assim, vem cá, vamos conversar sobre o que é competência? Não, foi no dito. Agora vocês trabalham por competência. Né? E a gente, sei lá, se tentava ou não tentava. Enfim, eu acho que não tinha nada muito consciente sobre trabalhar por competência, que era só trabalhar por competência. Tá. E aí, quando a gente chegou lá, teve a parte do... Eu acho lindo o termo em inglês, que é Student Centered Learning, né? Que é aprendizagem centrada no aluno. E dentro disso, veio a aprendizagem baseada em competências, que foi trabalhado o tempo todo com a gente. E o que é essa aprendizagem baseada em competência? Resumindo, de que eu quero que o meu aluno seja capaz? E aí, dentro disso, ele precisa desenvolver algumas habilidades, então a gente vai funilando. Ele tem algo maior, a gente vai funilando para quais habilidades ele tem que ter para desenvolver esse algo maior, e dentro disso, que objetivo que eu quero atingir? E que entra aí muito mais vinculado ao nosso conteúdo. Então, essa visão mais conteudista era menor. Eu quero trabalhar, vou pensar em língua portuguesa, eu quero trabalhar argumentação dentro de um texto dissertativo. Eu estou trabalhando um conteúdo, um objetivo. Certo? Para que ele desenvolva a habilidade de argumentação, para que eles tenham a competência de ser um sujeito crítico e reflexivo. Então, o meu objetivo maior ali, ele é a competência. E é muito engraçado que a gente começou a trabalhar com isso lá, e eu falei, nossa, que legal trabalhar por competências, né? Eu acho que eu sempre trabalhei por conteúdo, não tinha pensado
por esse viés. E é um colega que trabalha comigo, que a gente foi junto da mesma escola, falou assim, Cris, mas você já trabalha por competências. Isso ficou na minha cabeça e eu comecei, né, a estudar ali. Eu comecei a perceber que sim, eu trabalhava por competências, mas isso era algo intuitivo, não era algo consciente. E hoje em dia, como é libertador poder pensar que isso é consciente e entender que é algo muito maior que eu quero no meu aluno, mas trabalhando a passos pequenos a algo menor. E aí vai entrar essa questão que eu preciso ter o aluno como centro para que ele entenda que é ali que eu quero chegar. Essa parte das rúbricas, ele saber onde eu quero chegar, ele estar consciente de quais são os critérios dentro de uma atividade, é desenvolver competências nele. Autonomia é uma competência. E aí, quando você alcança a competência geral, todos os outros, as habilidades, os objetivos, que hoje em dia a gente pode dizer que os objetivos são muito trabalhados dentro do que nós, dentro do Estado do Paraná, temos como descritores da Prova Paraná, que são os nossos objetivos da aprendizagem, mas você atinge aqueles objetivos para alcançar esse algo maior. Essa competência Essa geral. competência geral. E claro, nós vamos ter a competência geral, né, dentro do âmbito humano aí, que eu acho que elas são maravilhosas, e as competências dentro do nosso componente curricular, de língua inglesa, de português, de ciências, de biologia. Mas é maravilhoso poder entender isso de uma maneira mais clara. E eu acho que cabe um porém aqui. O meu projeto é com engajamento, mas a competência está totalmente amarrada a isso. E quando eu comecei a teorizar, eu falei, eu preciso ver qual é a teoria, qual é a abordagem de competência que a BNCC traz. E qual foi a minha surpresa? Tem muito pouco sobre a definição, o que é competência dentro da BNCC. Então, fala-se na BNCC, trabalho por competência, trabalho por competência, trabalho em competência tal, competência tal. Mas qual é a abordagem de competência que eu tenho? Qual é o meu entendimento de competência? Hoje em dia eu tenho o meu, eu formei o meu, mas para mim não está claro dentro da BNCC qual é essa abordagem de competência, de onde eu estou saindo. Eu acho que é uma coisa ali que a gente precisa parar e refletir um pouquinho dentro do nosso. Mas aí as metodologias ativas, elas não conseguem ajudar a gente a atingir essas competências e aumentar o engajamento, talvez, da aula para poder ter a colaboração, para fazer o estudante querer chegar naquele objetivo? Muito, muito, né, Ana? Eu vou começar respondendo aqui das metodologias ativas, no sentido assim, o nome já diz, né? Ativo, então vem da palavra agir, agente, protagonismo, responsável. Então, eu não sou fã da palavra protagonismo, usa agente. Né? Eu não sou fã da palavra agente, usa responsável. Então, são todos sinônimos, daí metodologia ativa. Então, por isso que as metodologias ativas... Sabe uma palavra bonita? Eu acho que entra nas metodologias ativas, proatividade. O aluno não esperar por. Nós temos uma realidade que nosso aluno espera que o professor guie, espera a resposta do professor. A gente coloca eles em grupo, acho que vocês devem ter. Se você coloca eles em grupo, professora, 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 professora. Às vezes você fica meio doido, porque eles te chamam o tempo todo. Eles têm muito essa necessidade ainda da gente estar ali, né, guiando. E quando você pensa em proatividade, ele está ativo antes, muitas vezes, de você pedir. Ele entende que ele pode sim se virar. E você tá ali só para ajudar a facilitar. Para ele chegar nesse nível de proatividade, de responsabilidade, de agência, de ativez, de protagonismo, ele está desenvolvendo habilidades e competências. O Celso Antunes, que para mim é um dos melhores escritores sobre avaliação do Brasil, por quê? Porque ele tem um português muito suave, muito leve. Ele dá um exemplo que ele fala assim: tem uma poça gigante na rua e está passando uma pessoa e a pessoa não sabe como ultrapassar para o outro lado. Então ela calcula na cabeça dela, para eu passar para o outro lado, nessa poça, precisava ter uma ponte aqui, mas imagina, uma poça que foi feita por causa de uma chuva intensa. Então ela tem o que? Ela tem a competência, porque a competência está ligada ao conhecimento científico, Cognitivo, né? Ao né? cognitivo. Ela tem a competência, e de repente chega um construtor, um homem simples, que fez até a terceira série, que na época dele era série, Isso, que ele já era uma pessoa de mais idade, assim como nós. E ele fez só até a terceira série, mas ele pega um pedaço de madeira e mais um pedaço aqui, bate um prego, papapá, ele tem a habilidade para fazer uma ponte e aquela pessoa consegue passar. Então, a pessoa teve a competência para imaginar uma ponte bela para fazer o transporte, mas o homem simples chegou ali com a habilidade, entendeu? Então, eu gosto do Celso Antunes quando ele dá esse exemplo, porque a gente faz uma diferença de competência e habilidade aí na questão até cognitiva e as habilidades que a gente precisa para a vida, que vai linkando todas essas necessidades que a gente precisa. É a Ana, e vivência. olha a que vivência. lindo. Duas pessoas diferentes, com realidades diferentes,
que conseguem resolver os meus problemas. Então, metodologia ativa te ajuda em quê? Resolução de problema, gente. Já começa por aí. Eu tenho problema, eu tenho que resolver. Eu tenho vários caminhos. Qual caminho que eu vou optar? Quando eu tô sozinho, eu penso em uma, duas possibilidades, né? Nesse caso. Quando vem alguém, isso me agrega. Então, quando eu trabalho colaborativamente, isso agrega, isso me ajuda a estar mais ali. E esse detalhe de que o teu primeiro exemplo, ele tinha a competência de imaginar, de pensar na solução Teórica. teórica. O outro tinha habilidade prática. Então, sou eu. Eu, como sujeito, tenho uma certa habilidade, a outra pessoa desenvolver. Poxa, a Ana tem uma habilidade que eu não tenho. Como é que ela vai me ajudar a desenvolver essa minha habilidade? E o que eu vou levar para ela? Então, essa troca, gente, é maravilhosa, né? Mas eu E acho que é necessária. bem isso que a competência traz, questão de você ir além do conteúdo, como aqui no exemplo que a Ana colocou muito bem, para você, Celso Antunes, a questão da competência no sentido de saber solucionar os seus problemas na vida real. Então, esse é o objetivo. Não é o conteúdo pelo conteúdo, mas como é que esse conhecimento, de fato, vai ser utilizado na minha vida real, na resolução dos meus problemas, naquilo que está posto ali. Então, a metodologia nada mais é do que um caminho. Então, quando a gente fala metodologia ativa, ainda há, a gente pensa que não tem, mas ainda há muita gente que vincula isso com tecnologia. E E não tem nada a ver com tecnologia. Então, a gente fala assim, eu não gosto desse negócio de metodologia ativa, mas o professor utiliza a metodologia ativa o tempo todo, desde ali, dos primórdios até hoje em dia, e já usa. Então, quando você trabalha em pares, quando o aluno faz lá uma construção do processo da água, né? Ele faz um desenho, uma imagem, é uma metodologia ativa, entender que o estudante está no processo do seu conhecimento, ele constrói esse conhecimento e não tem como fugir a metodologia ativa, o protagonista, por isso que você, igual as meninas colocaram, tá tudo amarradinho. Tá tudo amarradinho. A metodologia ativa é o aluno entender, ele participar desse processo. Uns não gostam, né? Mas um mão na massa, mas é aquilo de você realmente dar significado e ao dá conhecimento. trabalho, porque metodologia ativa dá trabalho, né? Metodologia ativa faz você estar ativo, né? Não é uma O coisa nosso passiva, aluno, né? às vezes, fala assim, professora, mas tem que fazer? Tem. Tem que que pensar. fazer, tem que pensar, né? Não é, eu abro a tua portinha lá do cérebro e coloco ali, deposito. Não, né? Você vai fazer esse negócio, a engrenagem funcionar para ela não enferrujar. Exatamente. Nesse sentido. Então, ela é necessária. E qual é o nosso papel como escola se não é preparar para a vida? Exatamente. E lembrando, gente, eu vou falar de BNCC, que você sabe que eu amo um documento, eu amo uma teoria. A BNCC, ela é muito clara nessa questão da importância da resolução de problema. Ela é claríssima, ela usa exatamente essas palavras, né? Que é uma das competências que a gente precisa para o século XXI. Quando você faz contratação de pessoal, você faz dinâmicas para ver se essas pessoas conseguem fazer resolução de problema. Voltando a metodologias ativas, a gente tem, por exemplo, a BPROB, que em português é a abordagem baseada em problema, em inglês é Problem-Based Learning, né? Então, tá vendo? Para quem não sabe aí, é problema. O estudo de caso é você ter um problema. Um próprio game, uma gamificação. Você tem um problema, você tem que chegar numa solução. Então, as metodologias ativas... Vinculado ao objetivo, né? É vinculado ao objetivo, mas ela tem um problema. Ela tem um probleminha Sem pra falar dos gente problemas resolver. na sala de aula, né? Sem falar. Esse é outro podcast. É outro episódio. Ai, Esse é gente, outro falando em episódio. podcast, nós temos que falar que nós é best. Mas é best! Rir é o melhor remédio. Rir é o melhor remédio. E a gente comprovou isso hoje. E aí, pra gente poder finalizar a nossa ideia, né? Concluir esse episódio, que eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, elas conseguiram compreender o nosso contexto, a nossa ideia principal de avaliação. Pedacinho, pelo menos, né? Um pedacinho, pelo menos, porque é muita coisa para falar. Pra gente concluir a ideia, eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal o que vocês estão fazendo na implementação. Que depois a gente vai ter um momento de compartilhamento. E aí todo mundo vai poder ver os resultados de vocês. Começar pela Cris, aí depois a Ana e a Vanessa. Pode ser? Vamos lá, gente. Eu vou trabalhar com 8º e 9º anos. Vou ficar no componente de redação e leitura. E a minha ideia é trabalhar com o engajamento. Trazer atividades que proporcionam o engajamento. Mas, para eu proporcionar engajamento, primeiro, o desengajamento precisa acontecer. Então, uma frase que eu usei com eles para começar essa abordagem é, que a gente usou lá, a vida começa quando você deixa a sua zona de conforto. Eu falei, eu vou tirar vocês da zona de conforto de vocês. E eu comecei trabalhando com eles em equipes.
Só que as equipes não são equipes de amizade, são equipes de trabalho. E é aí que nós começamos a encontrar os problemas para serem resolvidos. É aí que entram as nossas estratégias para tentar aprender a trabalhar em grupo, mesmo que esse não seja o meu grupo de escolha, mesmo que eu não goste daquela pessoa. Como é que eu faço isso? O meu objetivo é esse. Nós temos aí 1 mês de implementação do projeto, mas ele não vai finalizar ali, ele vai o ano inteiro, né, trabalhando isso com os alunos. A ideia é exatamente essa. Como é que eu me engajo em algo que para mim não está confortável? Estar confortável é fácil, Sim, mas eu cresço. Eu nem melhoro? sempre. Nem sempre, né? Normalmente, quando eu saio da minha zona de conforto, que isso acontece. É um engajamento para chegar em algo maior, para atingir essa competência de saber lidar com as dificuldades de se trabalhar em equipe. A empatia e a colaboração. Exatamente. Muito bom. Bom, o meu trabalho é sobre avaliação formativa, então eu tenho 2 vertentes. Uma que eu trabalho com o aluno, que já está no meio, semana que vem, que é a semana, então, dia 1º e dia 3 de abril, eu praticamente finalizo com os alunos, tá? Depois só vai ficar um trabalho que eles vão me entregar dia 17, então já estou do meio para o fim. Esse trabalho de avaliação, ele foi processual, como eu já falei, ele é dividido em 3 momentos. O meu aluno não fica necessariamente consciente desses momentos. Os nomes dos momentos, segundo Scalon, Gerard Scalon, ele é chamado de saber mobilizar. Eles mobilizam recursos, mobilizam conteúdos. Então, eles foram, por exemplo, para a biblioteca, que fazia anos que eles não iam fazer pesquisa na biblioteca. Eles integram os conhecimentos recebidos, inclusive a parte de integração vai ser numa prova mais tradicional, e eles transferem o conhecimento recebido para fora da sala de aula. Isso já estou avaliando todo o processo sendo avaliado, não necessariamente a prova do dia 3 de abril apenas, todo o processo que a gente iniciou no começo de março. E o segundo momento é com professores, é um curso sobre avaliação formativa para professores que começa no dia 13 de abril. Estou um pouquinho atrasada, serão 10 horas síncronas e 10 horas de atividades com certificação via Secretaria Municipal de Educação de Biratã. Mas essa questão do atraso, a gente viu muito lá na Finlândia. Eles têm, assim, cada um tem seu tempo. E isso tá tudo bem. A gente vai implementar as coisas e a gente encontra barreiras. E aos Eu poucos a gente adorei vai a frase lá conseguindo. que a gente vê, confia no processo. É isso. Exato. Eu acho que ficou muito. A O gente processo vai não é linear. né? Confia no processo. Então, Vai às dar vezes, certo. assim, vai dar certo. Então, às vezes, parece que tá tão lento, parece que a gente não vai chegar lá, parece que é pouco tempo. Confia no processo, né? Trust. E agora conta pra gente seu trust, Vanessa. Nos trust. Então, o meu projeto é ali na vertente, no caminho ali da Cris também, só que é com os sextos anos. Tem uma diferença ali um pouco dos sextos anos, porque eles passam por um processo de transição que é muito grande e que precisa, assim, do encaminhamento ainda maior, né? É um Eles trazem rompante, né? um rompimento ali com ter aquele, geralmente, um único professor, regente, principal, aquela confiança que eles têm para entrar em uma escola com vários professores, várias disciplinas, um ambiente diferente. No meu caso, como é uma escola integral, é mais diferente ainda, um tempo maior que eles ficam na escola e também a cobrança que há, tanto do Estado quanto da sociedade, por você pensar um aluno que está numa escola integral, ele tem uma maior carga horária dentro da escola, então se espera que ele tenha melhores resultados também. Sim. Então, E nem tem sempre todas- acontece Ele isso. aprenda mais. que ele aprenda mais, então tem todas essas questões, né? Tem alguns componentes que têm uma carga horária maior de aula também, então a gente traz toda essa problemática e eu trabalho assim com a tríade ali, a gente fala do Celso Vasconcelos, de valorizar a questão do relacionamento interpessoal, da organização dessas coletividades e, claro, obviamente, com o trabalho com o conhecimento. Eu propus, com os sextos anos, trabalho colaborativo nas aulas de inglês e esse trabalho colaborativo acontece em todas as aulas. Então, todas as aulas são formatadas com metodologias ativas e pensando nos espaços da escola, na gestão, não só do tempo também, então a gente marca as etapas com que as coisas vão acontecer, eles sentem essa responsabilidade, eles querem atingir os objetivos e a realização das atividades naquele tempo que a gente estabelece e vem funcionando bem nessas primeiras aulas. A organização do espaço também, em cada aula eles estão dispostos de uma maneira diferente que eles escolheram e a proposta da atividade, mas não é mudar o formato por mudar, né? Tem que ter lógica. Sim. Eu não vou colocar meu estudante trabalhar em pares se a minha atividade ela não condiz com a necessidade de trabalhar em pares, não vou colocar ele em grupo, não vou colocar meia-lua. Então, as atividades são direcionadas e personalizadas para aquele formato
com o que eles estão dispostos ali. Isso cria-se uma expectativa, mas sempre a gente precisa pensar que não é mudar a carteira por mudar, vou levar ele lá fora. Tem que ter um objetivo. Então, todas as aulas são formatadas dessa maneira, pensando que tipo de atividade engaja mais, né? Então, quando a gente fala na organização dessas coletividades, é para que realmente o trabalho funcione. E o resultado está sendo maravilhoso. E agora é hora de finalizar. É hora de dar tchau. Nesse momento, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Esse bate-papo enriquecedor. Nós conseguimos levar para vocês tudo aquilo que tem de melhor nesse grupo de bests. E para finalizar, as meninas vão agradecer e vão falar para vocês aonde que vocês encontram elas nas redes, para a gente continuar esse momento de aprendizado. Conta aí, Vanessa, como que o pessoal te acha? Muito bem, gente, agradecer, foi muito enriquecedor, gostoso estar aqui com vocês também, um momento descontraído, mas também de muita reflexão, né? Vamos bater um papo aí mais diretamente. Qual que é o teu Vanessa Instagram? Sala. Vanessa Sala. Segue aí, porque gente. Porque é prof de sala? Não, é sobrenome mesmo. Ela é muito profissional até no nome. E você, Ana? Eu no meu canal do YouTube é Ana Cláudia Santos Dalla Corte, nome completo, Ana Cláudia Santos Dalla Corte, ou @teacher Ana Cláudia. Bom, meu gente, pessoal, Cris Radek. E nós estamos com um projeto, eu e mais 2 professoras que foram para o Canadá. O nosso foco é com engajamento, então nós temos também o @engagemais-professor. Então segue lá, o nosso foco é trazer estratégias de engajamento na prática, né? Para a gente já ter ideia de como proporcionar isso para o estudante, como ter essas tentativas e que eles estejam cada vez mais engajados. Foi um prazer, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, gente, tudo isso é uma forma da gente compilar o que nós vivenciamos e poder dividir com você que está aí do outro lado, porque só assim a gente vai mais longe, só assim o nosso estudante vai ter um aprendizado efetivo. Meu muito obrigada a vocês. Esse episódio fica por aqui, depois de 6 horas de rodagem. Quitos! E ainda Quitos, faltou. gente. Não, faltou, mas terão outras oportunidades. Então, muito obrigada. Um beijo no coração. E a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye. See you. See you. Tchau, gente. Tudo bom, pessoal da edição? Pessoal da edição sou eu mesmo. Pessoal da edição. Agora com vocês, pessoal da Diretor. edição. Carol, Vai lá. diretora-geral. Ai, produção. Carol, assistente de direção. Carol. Apresentadora do podcast. Carol. Produção. Sonoplasta. Carol. Roteirista? Carol. Na verdade, não. O roteiro a gente fez junto. É verdade, gente. A Ana chama todo mundo de best, gente. E é maravilhoso ouvir, porque é o bordão dela, né? Então, a Ana é nossa best, né? Ela fala, oi, best, tudo bem. E assim, Mas eu ela não acabou de concordo, conhecer, gente, a porque best. eu fui, entre vocês aqui, eu fui a primeira best, entendeu? Mas eu sou a melhor. depois Você é really best. Eu sou really best. The trust best. Trust. E ela me chamou de best e eu me tornei importantíssima, tá? Você é eternamente responsável por aquilo que tá ativo. Viu? Olha só. O Pequeno Príncipe. E daí eu aprendi hoje com meu amigo Mauri fazer a raposa. Ó. Peraí que eu vou conseguir. Pera, ela vai fazer. Vocês tão Depois vendo? vocês Quem tá assistem no assistindo, vídeo. ó. E não é que Fazer parece uma Vou fazer raposa? coraçãozinho. Eu sei fazer raposa. Quem mais? É assim o coração? Quais são as suas habilidades? Eu sei fazer uma raposa, que eu aprendi do Pequeno Príncipe, ó. Vai, E aí a Vanessa, gente o que você percebe sabe outro fazer? ponto que entra no outro episódio, que é o episódio de inclusão. Que nós 4 aqui temos um TDAH muito grande. Ninguém Do falou nada, mas nada. a gente percebeu. A gente tá aqui fazendo raposa com os dedinhos. O Lau. Eu.